Um advogado pró-PT divulgou um texto com críticas ao governo federal. A carta aberta foi escrita pelo advogado Antônio Carlos de Almeida de Castro, conhecido como Cacai. Beijo para você, Cacai, meu amigo. O documento foi enviado aos ministros e aliados do presidente Lula. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Na carta, o advogado diz que, abre aspas, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política e está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. É outro Lula que está governando. Na mensagem, o Cacai ainda alerta os aliados do governo que, abre aspas, perder uma reeleição é muito difícil, mas que Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir. Bom, o Lula hoje é um político preso à memória do seu passado. E ele continua, já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada. Fecha, o que seria, aliás, muito bom, diga-se de passagem, né? Seria excelente. Mas eu quero ouvir Coronel Sérgio Marques. Esse me parece uma carta. O Cacai é um colega nosso, advogado, querido amigo meu, inclusive, tenho o privilégio de desfrutar da sua amizade. O Cacai é um advogado que tem as suas convicções. E ele gosta muito do Lula, é amigo do Lula. Quando ele faz esse tipo de crítica, é porque ele realmente está sentindo que o Lula está indo num caminho errado. E ele está alertando o Lula. Eu não alertaria, porque Churchill dizia, quando o seu inimigo está errando, quando o seu adversário está errando, não alerte. Estou brincando, não é meu adversário. Mas eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha dessa fala? Como está indo o presidente Lula na sua avaliação? Despencou a sua aprovação e até as pessoas que mais o apoiam já começam a notar que ele não é o mesmo Lula. As coisas que ele está falando, as coisas que ele está fazendo. Eu queria ouvir você. Na sexta-feira passada, o Datafolha fez um levantamento e o Lula hoje só tem 24% de aprovação, né? Então, ele teve uma queda muito grande e principalmente a queda se deu também no seu reduto natural, que é o Nordeste brasileiro. Então, do comparativo de dezembro do Datafolha e também essa que saiu agora recente, em fevereiro, sexta-feira passada, os índices têm caído de aprovação do governo Lula. Agora, o Cacai, né, o apelido desse advogado, que é um militante do PT, ele é um socialista, né, um advogado socialista, e ele traz alguns argumentos aqui, além dessa chamada de atenção para o Lula acordar que o Lula 3.0 não é igual ao Lula 1.0, que recebia todo mundo, dizendo que ele está isolado, coisa do gênero, mas o discurso, quando a gente observa, quando nós lemos a carta, né, traz aquelas velhas como dizer assim, máximas socialistas, né, dizendo que o Lula, o nome do título, o Lula, a esperança da democracia, começa assim. E ele fala sobre fascismo, fala que o último presidente era um fascista, se ele, o último presidente, fosse reeleito, o presidente Bolsonaro, seria o fim da democracia. E sempre coloca aquelas situações envolvendo nós e o ele. E no final, essa parte que foi dita pelo Capês, ele coloca assim, que nos resta torcer de uma direita centrista que afaste o fascismo. É uma direita centrista. Traduzindo, é o centrão. Traduzindo, é o centrão, não é uma direita, é o centrão que ele está falando aqui relacionando. Mas, além desses aspectos, o que chama a atenção é acendeu-se a luz vermelha no governo Lula. E agora, dia 16 de março, mais de 150 cidades irão para as ruas pedindo
primeiro plano, o impeachment do presidente Lula e o mais importante, o mote mais importante, que é a anistia pelos atos praticados lá em janeiro de 2023. Muito bem. Bom, eu queria ouvir você, Sérgio Zagarino. Primeiro, toda hora é fascismo, fascismo, fascismo. O fascismo, na verdade, a expressão surgiu na Itália do Sindicato dos Trabalhadores Socialistas. Os FATI. Era o maior sindicato socialista da Europa no alvorecer do século XX. Então, o fascismo, assim como o nacional-socialismo, são derivações do marxismo. Você tem a linha marxista, Karl Marx, vem Georges Sorel, que é o filósofo francês mais respeitado do século XX e que é praticamente ignorado pelos socialistas, e de Georges Sorel você avança para o fascismo e na face mais radical, o nazismo. E ao mesmo tempo você tem a outra linha marxista que parte de Lenin e depois chega a Stalin e Mao Tse-tung. Então, evidentemente, a raiz de todos esses projetos autoritários, políticos, nazismo, fascismo, comunismo, são o marxismo, claro, que provoca justamente, fala explicitamente em ditadura do proletariado. A anteposição ao fascismo é a visão liberal. Como é que você vê o Lula tem largado, não está cuidando muito do Congresso Nacional, a direita centrista, identificada aqui pelo Coronel Sérgio Marques como o centrão, surgiu, quer dizer, se você sonha muito com uma coisa, ela acontece. E esse centrão está aí com 53 bilhões de reais no cangote do governo, e o governo continua gastando, e o que parece não está dando certo. Você sabe o que nós vimos ontem, aqui? Eu pedi para o querido Rodolfo Zagarino, Rodolfo Maris, consultar o Mercado Livre para ver quanto estava custando o saco de 5 quilos do arroz São João. Quanto está custando o saco de 5 quilos do arroz São João? Do arroz tipo um tio João, R$ 78. R$ 78,60. O agulhinha está R$ 36,90. Quando eu fui presidente do Procon e entrava nos supermercados para o preço não subir, estava R$ 19,00. Queria te ouvir. Quanta coisa, hein, Capês? Mas feliz a audiência da Jovem Pan depois de uma aula de história essencial. Principalmente para você que está em casa, parar com essa bobagem de identificar a direita com a expressão fascismo. A aula que Capês nos deu agora serve para você levar adiante. Fale para os seus amigos, aquele socialista que coloca aquele boné vermelho e depois está com o iPhone bonitinho na mão, explica para ele. Fala para conectar na Jovem Pan, fica disponível também nas plataformas, Panflix, YouTube, tá fácil. Em relação à questão do Lula 3, a economia vai derrubar ele. A gente tem a noção, a partir do momento que os preços dos alimentos sobem, e a gente já falou inúmeras vezes, esse motivo se dá por intermédio da ausência de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, das falas que acabam muitas vezes são ruins, destinadas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo com que o produtor brasileiro, que o agro basicamente carrega o Brasil nas costas, prefira exportar, vender para fora, vender em dólar, do que comercializar em território nacional. O alimento sobe. Só que isso impacta diretamente quem? O mais pobre. Porque quer queira ou quer não, quem é da classe média, quem recebe ali acima de 10 salários mínimos, reclama. Mas vai no mercado e comenta, chega em casa, comenta com a esposa, com um amigo, companheiro, parente, fala assim, nossa, você viu? Caramba, o café tá R$30, nossa, tá caro, hein? Vamos reduzir. Agora, quem recebe até R$500 por mês, dentro de indivíduos per capita, que corresponde a 1/3 do Brasil, 1/3 do Brasil ganha menos de R$500 por mês. Essa pessoa, ela deixa de comprar o café, essa pessoa é que vai cair na fala do presidente Lula, quando ele diz, tá caro, compra outra coisa. Não é assim que funciona. Só que o fato dele estar cometendo esse erro de forma uma atrás da outra, um erro seguido do outro, justificando até mesmo o Cacai, que foi elogiado aqui pelo Fernando Capês, é um advogado criminalista de muito sucesso, respeitado no mundo, tem as convicções dele que eu discordo, mas ele, a partir do momento que ele informa publicamente, Lula, você está no caminho errado, você pode ter certeza que quem está aliado ao PT, que hoje é o centrão, nas próximas eleições enxergará a figura da direita. Não essa direita que eles fantasiam, uma direita civilizada. Não existe isso. A direita é a direita.
tentam criar uma figura de radical na direita que não existe. O que existe no Brasil é Partido Comunista do Brasil, é um partido. Aí sim, é a esquerda radical. Agora, direita radical não existe. Existe uma direita organizada que, se tiver o apoio desse centrão que hoje, diante das emendas, diante do formato da configuração política, continuar colocando a faca no pescoço de qualquer presidente da República, a esquerda provavelmente terá condições pequenas de se reeleger. Principalmente se Lula não disputar as eleições, que muitas vezes, ninguém está cogitando isso, mas o Lula já tem 79 anos, irá para uma eleição com 81 anos. Olha o que aconteceu com o Biden. Olha a vitória de Trump, que foi esmagadora. Ele acabou com a esquerda nos Estados Unidos. Tudo por quê? Inflação, economia subindo, americanos sentindo dor no bolso. O Brasil está seguindo no mesmo caminho. Acredito muito numa tendência mundial de líderes de direita, líderes liberais que comecem a assumir protagonismo, principalmente aqui na América, em 2026. Agora, meu querido Rodolfo Maris, Pois não, Capês. o governo sustentou a base de algumas narrativas. Sim. Vamos salvar a democracia. Vamos salvar os Yanomamis. Vamos salvar a Amazônia. Sim. Vamos restabelecer a força da nossa economia. E o que está acontecendo? Nós estamos com alguns índices que estão sendo aí, não diria maquiados por serem falsos, mas maquiados porque a economia está crescendo com dinheiro público sendo investido, movimentando a economia. Claro que se você vem do jantar para almoçar melhor, evidentemente vai faltar lá na frente. Então nós temos que pagar R$1 trilhão só de juros. R$1 trilhão de dinheiro para juros. Você tem uma dívida que está passando 80% do PIB, que é toda a riqueza nacional. Sim. Os juros estão subindo, e quando os juros sobem, isso é para conter a inflação, sobe também o serviço da dívida pública. Sim. E o governo continua refém do Congresso Nacional, que exige 53 bilhões de reais para emenda parlamentar, sim, que gasta dinheiro com lei Rouanet. Então, para a população de mais baixa renda, querido, e eu queria que você, um cara que venceu pelo seu esforço, você veio de uma situação difícil e trabalhou e está na luta, você sabe o que é ter dificuldade, você entra num supermercado. Não adianta ter narrativa para esse pessoal. Eu lembro quando eu estava no Procon, eu entrei no supermercado, o Rodolfo Maris, e a diarista falava, doutor, isso 2020, eu ganho R$30, doutor, eu entro com R$30 aqui no supermercado, eu comprava um pacote de feijão, uma lata de óleo, um saco de arroz de 5 quilos, não era o tio João, mas era um outro, alguma outra coisa, eventualmente até uma mistura. Hoje, com R$30, eu não estou conseguindo comprar um pacote de arroz. Não há narrativa e jogral de artista ou chá de santo daime com o Leonardo DiCaprio que vá mudar a convicção dessas pessoas. É a economia. Ou será que eu estou errado, Rodolfo Maris? Não, você está coberto de razão, Capês. E quem governa, governa para todos, né? O slogan do nosso governo é Brasil, um país de todo mundo, um país para todos, né? E, de fato, não está sendo. Cientistas políticos, na época das eleições de 2022, estavam com medo do que seria um terceiro mandato do Lula. Sabe, o Lula 3. Como o Lula 3 vai vir para essa campanha e como o Lula 3, caso ganhasse as eleições como ganhou, como seria o seu governo? Nenhuma surpresa, Capês. A economia nunca foi o forte do PT. Nós tivemos 2003 e o primeiro e o segundo mandato do Lula, que não foi lá essas coisas. O primeiro mandato ainda teve, né, uma prerrogativa muito boa. Todo mundo ali começou a comprar carros, a ter cartões de crédito. E o que nós vimos depois, como rescaldo de tudo isso, foi o maior índice de inadimplência da história do Brasil. Pessoas que conseguiram ali no primeiro mandato de Lula comprar carros e ter até seus cartões de crédito, depois não conseguiram pagar. Por quê? Porque não tinha uma campanha, não tinha uma proposta política financeira para essas pessoas. Fala, você está comprando, mas você tem que estar consciente que depois você tem que pagar isso. Então o que a gente viu foi uma displicência econômica. E o Lula 3 está vindo com essa displicência econômica. Existem algumas pautas do PT que são relativas e faz a gente até pensar aqui, de certa forma até positivamente, mas a economia, Capês, não é o forte desse governo. E nós temos aqui o Haddad, o Cacai falou sobre o Haddad, que pode ser o grande precursor de uma
uma nova política aí para a campanha eleitoral de 2026, eu acho que ele cometeu um erro em falar isso, porque se nós não temos um líder da direita ainda, que está sendo formado para as próximas eleições, ao contrário do PT, nós temos o Lula, que mal ou bem tem ali uma campanha, tem uma história política e não prepara ninguém para ser seu sucessor. Ele continua vindo e logo, logo faz a sua campanha política. Eu creio que ele vem para a reeleição. O Sérgio quer fazer uma parte. Qual é a sua parte? Rapidamente, Capês, na própria carta do Cacai, ele acaba afastando um pouquinho o Lula em 2026, porque ele coloca um trecho e ele destaca a figura do Haddad. Olha, nós sabemos o Haddad, o mais fenomenal político desta geração em termos de preparo. Um gênio preparado e pronto para assumir seu papel. Então, ele está colocando já o Haddad em 2026 como talvez um futuro candidato da esquerda brasileira representando o PT e não o presidente Lula. Ele indiretamente vamos assim dizer, Muito bem. nos detalhes a gente percebe essa questão. Vamos ouvir aqui o Felipe Monteiro, porque na sequência, Pepe, depois de você falar, tem pesquisa da Paraná Pesquisa se o Bolsonaro tivesse elegível, hein? Ou se estiver, né? Estivesse ou se estiver, né? Então, vamos ouvir primeiro o Pepe, porque o Pepe não falou. Então o Pepe tem que falar, porque ele vai tentar contestar tudo isso. Ele que é um amante da dívida pública. Quero te ouvir. Não, Capês, primeiro é o seguinte, né? Eu entendo perfeitamente a carta do Cacai, foi no ponto. E eu tenho muita crítica com o Lula em relação à economia, questões institucionais, questões sociais, mas nem de longe essa foi a questão que o Cacai colocou na carta. E claro, como existe de esquerda que aponta para quem é de direita e chama de fascista, existe que é de direita que aponta para quem é de esquerda e fala que é socialista, comunista, petista, lulista. Então, babaquice tem todos os espectros políticos. Quem desconhece a história tem todos os espectros políticos e ideológicos. Mas esse nem de longe foi o ponto principal do Cacai. O ponto principal do Cacai foi o Lula político. Né? Infelizmente, a gente não falou sobre o Lula político aqui, falou de economia, falou de fascismo, eu falei sobre o Lula de Haddad. Mas o ponto principal foi o Lula político. E, de fato, quando você pega o primeiro mandato do Lula, o Lula tinha, gostando ou não, José Disseu, Zé Graziano, tinha o Márcio Tomás Bastos, o maior juiz da geração no governo, tinha Augusto Ken, tinha o Pallotti, tinha o Ciro Gomes. A Dilma. Tinha o Ciro Gomes, né? No segundo mandato do Lula, o Lula tinha vários expoentes políticos, né? Tinha o Mangabeira Unger, tinha o Nelson Jobim, tinha o Pallotti ainda, e outros nomes. Dilma Rousseff, Dilma também. Dilma Rousseff. O terceiro mandato do Lula... O terceiro mandato do Lula... Terceiro mandato do Lula. Os caras não têm argumento para me rebater e ficam nessa prisepada toda aqui, não deixando eu falar. Né? O terceiro mandato do Lula não tem ninguém. O Lula não tem ninguém. Não tem absolutamente ninguém. Ele olha para o lado, ele não sabe quem que ele vai se assessorar. Então, de fato, o Lula está isolado. Cacai pegou o ponto, o Lula está isolado. Né? O Lula não faz política porque não tem ninguém no seu centro, no seu entorno, que consiga dialogar com ele, consiga mostrar e contestar ele. Porque, às vezes, o líder precisa ser contestado. Né? E quando você vê o histórico do êxito do Lula 1 e Lula 2, é porque ele tinha pessoas inteligentes no entorno dele. Tinha pessoas que direcionavam ele para determinadas situações. O Márcio Forte, no segundo mandato do Lula, por exemplo, criou Minha Casa Minha Vida. Né? Ou seja, tinham pessoas boas que faziam políticas e deixavam ele fazer política. O Lula está isolado. Infelizmente, essa coalizão que foi feita de forma artificial para ganhar as eleições presidenciais em 2022, ataram a mão do Lula. O Lula não tem absolutamente ninguém. O único que surge é o Haddad, mas o Haddad não contradita e não contra-argumenta o Lula e não faz com que o Lula vá para o caminho que tem que seguir. Então, se o Lula quiser se manter competitivo em 2026, ele tem que fazer um aceno por pessoas de fora, inteligentes, que ajudaram ele a governar o mandato 1 e mandato 2. Mas muito desse problema surge porque, infelizmente, o PT e a esquerda sempre sufocaram todas as lideranças de esquerda que surgiram nos últimos anos. Né? Então, quando olha para o lado, não tem ninguém, porque não renasceu ninguém no espectro político de esquerda ideológico no Brasil nos últimos anos. Muito bem. Só corrigindo uma certa indelicadeza do Felipe Monteiro quando disse que o Lula não está isolado e não tem ninguém. Esqueceu da Janja. Você esqueceu da Janja.